Minha noiva disse: antes de me casar com um cara bonzinho, eu quero experimentar um cara mau. Eu apenas disse que sim. Enquanto ela achava que estava tudo bem, eu já tinha cancelado tudo, e a expus diante de todos. Kelsey sempre foi uma garota caseira, o tipo clássico de menina criada por pais rígidos e religiosos. Isso é a primeira coisa que me vem à mente quando penso nela. Não digo isso como um rótulo vazio, mas como uma descrição precisa de como ela vivia, como pensava e como se posicionava no mundo. Kelsey cresceu em um ambiente extremamente estruturado, com regras claras, horários bem definidos e uma noção muito firme do que era certo e do que era errado. Seus pais eram membros ativos da igreja, respeitados pela comunidade, e esperavam dela o mesmo nível de comprometimento e retidão. Eu a conheci justamente na igreja. Eu frequentava regularmente havia anos, mais por convicção pessoal do que por obrigação familiar. Ela vendia sobremesas nos fins de semana, depois do culto, brownies, biscoitos, pequenos bolos que preparava em casa com a mãe. Não era um negócio formal, mas uma forma de ajudar e, ao mesmo tempo, economizar um pouco de dinheiro. Ela sempre estava bem arrumada, de forma simples, com um sorriso tranquilo e um jeito de falar que transmitia calma. Kelsey não chamava atenção de forma superficial. Ela não buscava atenção, nem precisava dela. Sua presença era notada por outros motivos, porque sabia ouvir, porque ajudava, porque estava presente quando alguém precisava. Ela era a garota que ficava cuidando das amigas quando elas bebiam demais em alguma reunião, a que se certificava de que todas chegariam bem em casa. Se algum rapaz insistia demais com alguma delas, Kelsey intervinha com educação, mas com firmeza. Nunca foi conflituosa, mas também nunca foi permissiva. Começamos a conversar aos poucos. Primeiro, cumprimentos rápidos. Depois, conversas mais longas. Com o tempo, descobri que ela era estudiosa, organizada e muito dedicada a tudo o que fazia. Não havia concluído uma faculdade, mas estava sempre fazendo cursos, aprendendo algo novo, buscando evoluir. Eu já trabalhava como engenheiro de software, tinha um emprego estável e uma boa renda. Nunca senti que isso criasse uma diferença desconfortável entre nós. Pelo contrário, sempre achei que nos completávamos bem. Nosso relacionamento foi tranquilo desde o início. Não houve grandes dramas, nem idas e vindas. Saíamos para caminhar, tomar café, jantar de vez em quando. Passávamos tempo com nossas famílias e frequentávamos a igreja juntos. Kelsey era carinhosa, atenciosa e muito expressiva na forma de demonstrar afeto. Eu me sentia valorizado e respeitado, e sempre acreditei que ela se sentia da mesma forma. Ficamos juntos por 4 anos. 4 anos que, olhando agora, foram estáveis e previsíveis. Nunca tivemos uma discussão séria. Quando surgiam diferenças, conversávamos e resolvíamos rapidamente. Ambos queríamos a mesma coisa, ou pelo menos era isso que eu acreditava: uma vida juntos, uma família, uma relação baseada em confiança e compromisso. Quando decidi pedi-la em casamento, fiz isso com total segurança. Não foi por impulso, nem por pressão externa. Planejei tudo durante meses. Eu sabia que Kelsey sempre sonhou com algo simples, mas especial, longe da cidade. Por isso, aluguei uma cabana no meio da floresta, um lugar tranquilo, cercado pela natureza. Preparei tudo com cuidado: a comida, a música, o momento exato. Quando fiz o pedido, ela se emocionou de uma forma que ainda lembro com clareza. Chorou, me abraçou e disse sim sem hesitar. Os meses seguintes foram intensos, mas felizes. O casamento foi marcado para poucas semanas depois do noivado, algo que nós dois queríamos. Eu assumi todos os custos da cerimônia. Minha situação financeira permitia isso, e nunca vi como um sacrifício. Eu queria que tudo fosse perfeito, que Kelsey tivesse o casamento que sempre sonhou. Ela continuou com sua rotina, vendendo sobremesas na igreja, ajudando no que podia com os preparativos, mas sem grandes exigências. Se alguém tivesse me perguntado naquela época se eu desconfiava de algo, eu teria dito que não. Eu confiava plenamente nela. Confiava em nós. Por isso, o que aconteceu 2 semanas antes do casamento me pegou completamente de surpresa.
Lembro desse dia com bastante clareza. Estávamos em casa, jantando. Não era uma noite especial nem uma data importante. Kelsey estava mais quieta do que o normal. Eu percebi, mas não quis pressioná-la. Achei que estivesse cansada ou preocupada com os últimos detalhes do casamento. Depois do jantar, ela permaneceu sentada em silêncio por alguns segundos a mais do que o normal, mexendo nas mãos. Finalmente, olhou para mim e disse: Amor, preciso te contar uma coisa. Espero que você não leve a mal. O tom dela não era nervoso, mas era sério. Isso chamou minha atenção. Eu disse que estava ouvindo. Você é um homem incrível, continuou, mas sinto que estou perdendo alguma coisa. Eu não entendi do que ela estava falando. Pensei que fosse sobre viagens, experiências ou algum medo comum antes de se casar. Não a interrompi. Apenas esperei que ela continuasse. Então ela disse, sem rodeios: Antes de me casar com um cara bonzinho, eu quero experimentar um cara mau. Por um momento, achei que tivesse entendido errado. Fiquei em silêncio, processando aquela frase. Não levantei a voz, nem fiz nenhum gesto exagerado. Apenas perguntei: Do que você está falando? Ela respirou fundo e continuou, como se já tivesse ensaiado aquela explicação. É que eu não quero que isso cause conflitos no futuro. Muitos casamentos fracassam porque uma das partes sente que não viveu o suficiente. Eu não quero chegar a esse ponto. Quero uma noite com um cara mau, alguém totalmente diferente de você, só para não ficar com essa vontade guardada e não acabar te traindo no futuro. Enquanto falava, sua expressão era tranquila. Não havia culpa visível, nem vergonha, nem emoção descontrolada. Ela dizia aquilo como se estivesse apresentando uma decisão prática, quase racional. Eu continuei ouvindo. Não porque não estivesse sentindo nada, mas porque sempre fui bom em controlar minhas emoções. Aprendi há muito tempo que chorar, reclamar ou fazer escândalo não muda a realidade nem as decisões das outras pessoas. Naquele momento, entendi que qualquer reação impulsiva seria inútil. Então, depois de alguns segundos, apenas disse: Perfeito. Se é isso que você quer, tudo bem. Quando eu disse que estava tudo bem, não esperava o que veio a seguir. Kelsey ficou me olhando fixamente, como se tentasse descobrir se eu falava sério ou se estava sendo sarcástico. Suas sobrancelhas se levantaram levemente, e ela se inclinou na minha direção. Sério? Perguntou, com uma mistura de surpresa e alívio. Sim, claro, respondi, cuidando para que minha voz soasse firme. Se isso vai te fazer feliz, então tudo bem. Não disse com entusiasmo, mas também não com frieza. Disse como alguém que aceita uma decisão que já foi tomada pela outra pessoa. Naquele momento, minha prioridade era não perder o controle da situação, mesmo que por dentro tudo já estivesse começando a desmoronar. Ela suspirou, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Sinceramente, me surpreende a sua maturidade, disse. Não achei que você reagiria assim. Ficou em silêncio por alguns segundos, então, acrescentou algo que eu não esperava ouvir tão cedo. Na verdade, eu já tenho alguém em mente. Alguém com quem já conversei sobre isso. É o César. Senti um golpe seco no estômago. Não foi dor física, mas uma sensação imediata de vazio e tensão. Por alguns instantes, não consegui reagir. O nome ecoava na minha cabeça enquanto eu tentava processar. César. Eu o conhecia. Não era alguém próximo de nós, mas também não era um desconhecido. César trabalhava em um bar ao qual tínhamos ido algumas vezes com amigos, um lugar que, nos fins de semana, fazia tributos a bandas dos anos 80. Ele era o responsável pelo som e, às vezes, tocava guitarra no palco quando algum músico faltava. Era carismático, chamativo, aquele tipo de homem que parecia viver sempre no limite. Também era, objetivamente, tudo o que eu não era. Enquanto eu tinha um trabalho estável, horários definidos e uma vida organizada, César vivia à noite, cercado de álcool, música alta e pessoas diferentes toda semana. Era evidente que bebia em excesso.
Alguns diziam que também usava drogas, embora ninguém afirmasse isso abertamente. Trabalhava apenas o suficiente para manter aquele estilo de vida. Nunca o vi preocupado com o futuro. Tudo isso passou pela minha cabeça em questão de segundos. Fiquei imóvel, tentando impedir que minha expressão revelasse o que eu sentia. Não queria dar a ela a satisfação de uma reação impulsiva, nem iniciar uma discussão que eu sabia que não mudaria nada. César? Perguntei por fim. O cara do bar? Ela sentiu imediatamente. Sim, ele. Por que ele? Perguntei, mantendo o tom o mais neutro possível. Kelsey sorriu. Não foi um sorriso tímido nem constrangido. Foi um sorriso aberto, quase inocente, como de uma adolescente quando alguém pergunta se ela gosta de um garoto. Ah, não sei, respondeu. É um homem com quem eu nunca me casaria. Sei que sofreria muito com alguém assim, mas, sei lá, ele tem algo que me atrai. Ela se ajeitou na cadeira e continuou falando com mais naturalidade, como se cada palavra lhe desse mais confiança. Ele é bonito, disse. E essa aura de cara mal, não sei explicar. Isso me excita demais. Quero dormir com ele só uma vez. Senti como se a realidade estivesse se distorcendo. Cada frase batia de frente com a imagem que eu tinha de Kelsey. Aquela garota reservada, correta, religiosa, que evitava até dizer palavrões. Agora, ela usava palavras que eu nunca tinha ouvido sair da boca dela, falando de desejo e excitação com uma naturalidade que me era completamente estranha. Mesmo assim, permaneci em silêncio. Respirei fundo, tentando esconder o quão rápido meu coração estava batendo. Ela pareceu perceber que tinha ido longe demais, ou pelo menos foi isso que pensei no início. Soltou uma risada nervosa. Desculpa, disse. Já fiquei muito à vontade. Sei que sou estranho, mas eu realmente quero fazer isso. Te juro que, depois disso, nunca mais vou olhar para outro homem. Essa frase, longe de me tranquilizar, me deixou ainda mais confuso. Não havia súplica nem dúvida em sua voz. Ela dizia aquilo como uma promessa lógica, quase contratual, como se uma única noite pudesse apagar qualquer insegurança futura. Eu me perguntei, sem dizer em voz alta, em que momento tínhamos chegado àquele ponto. E como você sabe que ele vai querer dormir com você? Perguntei, mais por necessidade de entender do que por curiosidade real. Kelsey voltou a sorrir. Desta vez, com segurança. Porque foi ele quem me disse, respondeu. Ele falou que, antes de me casar, eu deveria experimentar algo novo, que não fazia sentido entrar no casamento sem ter vivido certas coisas. E, sinceramente, eu pensei sobre isso, e ele está certo. Senti um nó se formar na garganta. Não havia apenas outra pessoa envolvida, eles já tinham conversado sobre isso. Não era uma ideia espontânea nem uma fantasia recente. Existia uma conversa prévia, um convite, uma intenção compartilhada. Respirei fundo. Eu sabia que qualquer comentário crítico seria inútil. Ela já tinha tomado sua decisão. Não estava pedindo permissão, estava apenas buscando validação. Tudo bem, disse por fim. Então vá em frente. Só quero te ver feliz e que fiquemos juntos para sempre. Forcei aquelas palavras. Pronunciei cada uma delas com o tom mais convincente que consegui. Ainda consegui acompanhá-las com um leve sorriso, embora sentisse que meus músculos faciais já não me obedeciam completamente. Kelsey se levantou da cadeira imediatamente, veio até mim e passou os braços em volta do meu pescoço. Eu te amo, amor, disse. Te amo de verdade. Ela me beijou. Foi um beijo rápido, quase alegre. Não havia culpa nem tristeza nele. Em seguida, se afastou, pegou o celular que estava sobre a mesa e caminhou em direção ao quarto enquanto discava um número. Depois a gente conversa. Sim, respondeu, sem olhar para trás. Ouvi a porta se fechar suavemente. Do outro lado, sua voz começou a soar baixa, animada, claramente direcionada a outra pessoa. César. Por fora, eu me mantive inteiro. Por dentro, estava completamente destruído.
Não houve gritos, não houve acusações nem cenas dramáticas. Quando Kelsey foi para o quarto naquela noite falando ao telefone com César, eu permaneci sentado na sala, imóvel, encarando um ponto fixo. Senti uma pressão constante no peito, como se o ar não entrasse por completo. Ainda assim, não chorei. Naquele momento, lembrei de um conselho que meu pai me deu muitos anos antes, quando eu ainda era adolescente e enfrentei minha primeira grande decepção. Não foi algo reconfortante nem emotivo. Foi direto, quase frio. Nunca dê a alguém que te machucou a satisfação de te ver sofrer. Naquele instante, tudo ficou claro de um jeito que até me assustou. Não havia negociação possível. Não existia só uma vez. Não havia garantia alguma de que aquilo não se repetiria. Se eu aceitasse aquilo, se permitisse, não seria um ato de amor nem de maturidade. Seria me transformar voluntariamente em um homem humilhado, em alguém que trai a si mesmo apenas para não perder outra pessoa. E eu sabia de mais uma coisa: se Kelsey cruzasse esse limite uma vez, cruzaria de novo. Talvez não com César, talvez não imediatamente, mas a porta estaria aberta. A desculpa já existia. Então tomei uma decisão. Não foi impulsiva. Foi silenciosa e definitiva. Naquela mesma noite, quando soube que Kelsey já dormia tranquilamente em seu quarto, me levantei com cuidado. Olhei o relógio. Passava da meia-noite. A casa estava em silêncio. Andei devagar, como se cada passo confirmasse o inevitável. Fui até o meu escritório e acendi a luz. Abri a gaveta onde, havia meses, eu guardava todos os documentos relacionados ao casamento, cada contrato, cada fatura, cada recibo. O salão, o buffet, a música, a decoração, o fotógrafo, tudo havia sido organizado e pago por mim. Espalhei os papéis sobre a mesa e os revisei um por um. Não senti raiva naquele momento, apenas uma estranha sensação de ordem. Como se, ao organizar aqueles documentos, eu também estivesse colocando meus pensamentos no lugar. Classifiquei tudo, organizei em uma pasta e deixei pronto. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado no sofá, esperando o amanhecer, com a mente funcionando de forma mecânica. No dia seguinte, teoricamente, eu deveria descansar. Tinha pedido folga para ficar com Kelsey, acertar os últimos detalhes, relaxar antes do casamento. Em vez disso, saí de casa cedo, antes que ela acordasse, e fui direto para o trabalho. Durante horas, fiz ligações. Cancelei tudo. Absolutamente tudo. Alguns fornecedores se surpreenderam, outros tentaram me convencer a remarcar, a buscar alguma alternativa. Não dei explicações detalhadas. Apenas disse que o casamento não aconteceria. Perdi dinheiro, claro. Alguns valores pagos não eram reembolsáveis. Mas, naquele momento, dinheiro era o que menos importava. Depois disso, liguei para o proprietário do imóvel. Quero avisar que vou sair da casa em alguns dias, disse. Pelo menos eu. Não sei se a Kelsey vai ficar, mas o aluguel já não será mais minha responsabilidade. O homem foi cordial. Disse que não havia problema e que falaria diretamente com ela para resolver a situação. Desliguei o telefone e, pela primeira vez desde que tudo começou, senti um alívio verdadeiro. Não felicidade. Alívio. Como se um peso enorme tivesse sido retirado de cima de mim. Esse alívio durou pouco. Fiquei sozinho no escritório, com a porta fechada, e ali eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Não foi um choro alto nem descontrolado. Foi silencioso, profundo, exaustivo. Chorei pelo que fomos. Pelo que eu achei que teríamos. Pela pessoa que eu pensei conhecer. Quando terminei, limpei o rosto e respirei fundo. Tomei mais uma decisão. Nos dias seguintes, eu fingiria que nada estava acontecendo. Não porque quisesse enganá-la, mas porque queria que ela sentisse a mesma surpresa que eu senti quando soltou aquela frase que mudou tudo. Eu não queria explicações, nem lágrimas tardias, nem tentativas de justificar o injustificável. Além disso, eu já não conseguia vê-la da mesma forma. A ideia de tocá-la me causava repulsa. Não era ódio,
era nojo. Um distanciamento automático, que eu nem precisei forçar. Os dias passaram. Kelsey se comportava normalmente, carinhosa, tranquila, até empolgada com a proximidade do casamento. Eu respondi apenas o necessário, sem discussões, sem demonstrar desconfiança. 3 dias antes do casamento, ela se aproximou de mim enquanto eu estava sentado, com o computador aberto. Amor, disse, é hoje. Vou sair esta noite com o César. Não me espera para o jantar. Olhei para ela e apenas concordei. Tudo bem, respondi. Nada mais. Quando ela saiu, fiquei sozinho em casa. Abri o computador e comecei a escrever. Não eram e-mails nem mensagens improvisadas. Eram cartas. Cartas de cancelamento e desconvite. Em cada uma, expliquei a verdade com detalhes, sem insultos, sem exageros. Contei exatamente o que tinha acontecido, o que Kelsey havia me pedido e o motivo pelo qual o casamento não aconteceria. Fiz questão de que os pais dela recebessem uma das primeiras. Não para humilhá-los, mas porque mereciam saber antes de todos. Programei todas as cartas para serem enviadas cedo na manhã seguinte. Eu queria que a informação circulasse rápido, sem espaço para que ela controlasse a narrativa. Depois disso, fui até o quarto e peguei as malas que havia preparado em silêncio ao longo daqueles dias. Não eram muitas, apenas o essencial. Saí de casa sem fazer barulho e fui embora. Dirigi por 6 horas até a cidade onde meus pais moravam. A viagem foi longa, monótona, quase automática. Não coloquei música. Apenas dirigi. Quando cheguei, já era noite. Meus pais se surpreenderam ao me ver. Minha mãe me abraçou imediatamente. Meu pai me olhou em silêncio, como se já soubesse que algo grave havia acontecido. Contei tudo. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos e então disse que já estavam preparando tudo para ir ao casamento, as roupas, os presentes, os planos. Depois se aproximou e me abraçou com força. Você fez a coisa certa, disse. Mesmo doendo. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar sem parar. Não atendi a primeira ligação. Nem a segunda. Na terceira, respirei fundo e atendi. Eu sabia que, cedo ou tarde, teria que ouvi-la. O que você fez, seu filho da puta? Gritou Kelsey assim que atendi. Todo mundo na igreja sabe do César. Você é um desgraçado, um homem de merda. Achei que você fosse mais maduro. A voz dela estava quebrada, mas a raiva era evidente. Não tentei acalmá-la. Também não levantei a voz. Apenas ouvi até que ela parasse para respirar. O quê? Respondi com calma. Está doendo porque agora todos sabem a verdade sobre você? Sobre a boa menina que você diz ser? Houve um breve silêncio. Em seguida, ela começou a chorar. Você destruiu a minha vida, disse entre soluços. Todo mundo me odeia. Disseram que eu não posso mais vender sobremesas na igreja. Você sabe o que isso significa para mim? Você é um idiota. Ouvi sem interromper. Cada palavra apenas confirmava algo que eu já tinha aceitado. Ela não se arrependia do que tinha feito. Só se arrependia de que tivesse vindo a público. Que triste, respondi por fim. Espero então que o César pelo menos saiba fazer direito e que você tenha aproveitado. Não falei com sarcasmo nem com raiva. Falei com uma frieza que até me surpreendeu. Ela voltou a chorar. Não disse mais nada. Desliguei. Algum tempo depois, recebi outra ligação. Dessa vez, era o pai de Kelsey. O tom dele era diferente. Não havia gritos nem acusações, apenas cansaço. Filho, disse, diante de Deus, pedimos perdão pelo que nossa filha te fez. Eu devia tê-la colocado em um convento há muito tempo. Lamento tudo isso. Não soube o que responder. Não senti alívio nem satisfação. Apenas uma tristeza profunda por como tudo tinha terminado. Está tudo bem, respondi. Não se preocupe. Desliguei e deixei o telefone de lado. Os dias passaram.
O barulho inicial foi diminuindo, mas Kelsey não desapareceu da minha vida imediatamente. Ela começou a me enviar mensagens longas. Primeiro, cheias de acusações. Depois, de súplicas. Pediu ajuda para pagar o aluguel. Disse que os pais não queriam mais saber dela, que a expulsaram de casa, que não tinha para onde ir. Não respondi. Não por crueldade, mas porque entendi que ajudá-la seria continuar sustentando decisões que não eram minhas. Eu já tinha pago um preço alto demais por tentar ser compreensivo. Com o tempo, as mensagens pararam. Recentemente, soube por terceiros que Kelsey estava morando com César. Também soube que ela estava grávida. Não senti alegria nem tristeza. Apenas uma confirmação silenciosa de que toda decisão tem consequências, mesmo que elas não cheguem imediatamente. Às vezes penso em tudo o que aconteceu e me faço uma pergunta simples. O que teria acontecido se eu tivesse reagido de outra forma? Se eu tivesse implorado, chorado, tentado convencê-la? A resposta é sempre a mesma. Eu teria perdido algo mais do que um relacionamento. Eu teria perdido a mim mesmo. Aprendi que maturidade não é aguentar tudo, nem aceitar qualquer coisa em nome do amor. Maturidade também é saber ir embora quando limites que não são negociáveis são ultrapassados. Não fiz o que fiz por vingança. Fiz por dignidade. Hoje sigo em frente com cicatrizes, sim, mas também com uma clareza que antes eu não tinha. E isso, apesar da dor, valeu a pena. Comentário Gold The Reddit. Essa história não é sobre vingança, nem sobre frieza. É sobre limites. Muita gente confunde maturidade com aceitar qualquer coisa em nome do amor. Mas maturidade de verdade é saber a hora de ir embora, quando o respeito acaba. Ele não perdeu uma noiva. Ele se salvou de um casamento baseado em humilhação e desculpas convenientes. Quem pede permissão para trair, já traiu no caráter. E quem aceita isso, paga um preço que vai muito além de um relacionamento. Dignidade dói, mas sempre custa menos do que viver traindo a si mesmo. E você, teria ido embora ou teria engolido isso por amor? Se você gostou da história, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos como este.